Bom, então vamos lá, dando continuidade, né? Então nós estávamos falando justamente do conjunto dos três componentes aí, trabalhando a tensão, né? Então a tensão que eles recebem da fonte até X, eles trabalham essa fonte. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Isso aqui é uma conexão auxiliar da fonte até X. Ela entra justamente aqui, tá? E é justamente a tensão exclusiva para processador. E daqui ela já vem, né, justamente para esses componentes, tá? Já vem no MOSFET, o MOSFET já trabalha essa tensão. Os capacitores também estão aqui junto para auxiliar no armazenamento dessa tensão que ela vai gerar, né? E as bobinas também, ó. Também elas estão ali passando essa tensão que vai chegar no processador e com isso ela cria um campo magnético ali, né? Através de um campo magnético ela gera essa tensão também armazenada nesse indutor ali também, nessa bobina. Para o processador sempre ter esse valor de tensão que ele precisa. Tá? Então é uma coisa bem interessante e uma coisa assim, bem propícia, né, a dar problema numa placa. Esses capacitores que trabalham muito, né, a bobina, os MOSFETs trabalham muito com tensão elétrica. E, de acordo com essa tensão elétrica, se qualquer um deles tiver algum problema ali, né, praticamente a placa-mãe ela vai morrer, vai ficar parada, nem liga, não funciona, que aí é a hora de a gente dar uma certa atenção em relação à energia elétrica, né, as tensões aí desses componentes, tá? Que é algo muito comum acontecer, problemas na tensão elétrica dos componentes. Aí a placa para, a placa morre, né? Então, é um dos problemas comuns, tá? Nessa outra placa aqui do lado, ela não tem essa conexão auxiliar de fonte, porque é uma placa mais antiga. É uma placa do padrão AT, e essa tensão de 3,3 volts nem existia. Era só 12 e 5 volts. Então, não existia essa conexão auxiliar aí que vocês estão vendo aí. Tá? E na época, os processadores também utilizavam tensões mais altas. Né? Uma placa bem antiga mesmo. E essa foto aqui está mostrando também, ó, tem um capacitor aqui com a seta e outro capacitor com a seta aqui, ó. No caso deles, eles vazaram. Então foi fácil ver que eles estão com problema, né? Então certamente essa placa-mãe ela já nem liga mais, nem ligava mais, né? Nessa época aí, devido a dois componentes aí do regulador de tensão tá com problema, certo? Então é isso. Acontece problemas nesses componentes, a placa nem liga. Aí nós temos que substituir, né, esses componentes para voltar ao funcionamento da placa, certo? E nem sempre eles rompem assim, tá? Para chegar a vazar. Às vezes eles ficam estufados um pouco, né? Ou às vezes nem isso. Aí a gente tem que descobrir com testes, né? De multímetro, tá? E aqui vai falar justamente sobre isso aqui, ó. No caso das placas antigas, ó, ali era uma placa antiga, né? Utilizava um único regulador de tensão. Tá? Era só um, igual vocês estão vendo aí, ó. Esse aqui, no caso, era único nessa placa aí, ó. Mas conforme houve, né, a evolução dos processadores, né? E não só processadores, né? A memória, a placa de vídeo, eles foram evoluindo tanto. A memória, a evolução é mais lenta, mas placa de vídeo e processador evoluiu muito. E passaram a consumir, obviamente, né? Mais energia, tá? Aí o que aconteceu? Os reguladores eles foram divididos em fases, né? Onde temos vários reguladores de tensão trabalhando em paralelo, igual vocês viram nessa foto aqui, ó. Essa foto aqui já tem vários reguladores espalhados aí, ó. Normalmente próximo aos componentes que eles vão auxiliar, né? Tá?
formando um sistema, né, capaz de fornecer uma quantidade de energia muito maior, como são 3 ali no caso daquela placa, né? São 3 fornecendo energias, quantidade de energia, né? Só que por um fluxo mais estável, né? Ou seja, a atividade está dividida entre eles. Então não sobrecarrega sobre um só, né? É isso aí que é o interessante aí, tá? Isso aí que está mostrando nesse ponto, né? Hoje em dia são vários reguladores de tensão próximo aos componentes que realmente precisam. E aí todos eles trabalhando ao mesmo tempo, de forma sincronizada, de forma que não sobrecarregue apenas um, tá? Então, o que significa? Significa que outra coisa importante é a qualidade desses componentes, tá? A qualidade do circuito regulador de tensão, tá? Ele está praticamente, né, relacionado à qualidade da geral da placa-mãe. Então é imprescindível, né, gente? Infelizmente é imprescindível a gente ter uma placa-mãe de qualidade, né? Não só no processador, né? Geralmente as pessoas se preocupam com o processador, preocupa com a quantidade de memória, tamanho do HD. Isso aí são preocupações comuns no mercado, né? Que passa de um para outro, né? Qual que é o processador a ser usado, qual que é a quantidade da memória, qual que é a quantidade do HD. Essas são as perguntas básicas, né? Mas, na verdade, a placa-mãe, no geral, gente, a placa-mãe, no geral, ela é constituída por muitos componentes, né? E todos os periféricos, dispositivos, passam por ela, certo? Os externos e os internos. Tudo está conectado a ela, tudo passa por ela. Então, assim, é imprescindível a gente ter uma placa-mãe de qualidade, né? Justamente porque a vida útil dela, né, será maior, né, devido à qualidade geral da placa-mãe. Tá? Um circuito regulador de tensão bem projetado, ele não permitirá flutuações, né, ou ruídos em suas saídas. Então é outra coisa que pode ocorrer também, né, dependendo do material que é usado, da forma que ela é montada, né, a qualidade dos componentes, pode gerar flutuações na corrente ou ruídos, né, que para a energia elétrica isso é péssimo, né? Ela tem que ser limpa, né? E dessa forma, se não for tensões limpas e estáveis, né? Ou seja, sem flutuações, ela tem que estar estável e limpa, sem ruídos, tá? Interferências. Aí, o que acontece? Aí começa, né, gente? Por exemplo, começa travamentos de computador, computador reiniciando, né? Muitas das vezes está relacionado à energia elétrica, né? E não a energia elétrica da residência, mas às vezes como ela é trabalhada dentro lá da placa-mãe pelos componentes, né? Principalmente esses reguladores de tensão. Então, um circuito regulador de tensão ruim, ele pode produzir, né, flutuações e ruídos em suas saídas, o que resultará em um mau funcionamento do equipamento, né, causando travamentos, equipamento reiniciando, né, e isso também influencia na vida útil, né? Então, assim, é uma dor de cabeça que não tem volta, né? É algo que depois de comprado, para a gente é conseguir acertar, conseguir corrigir, encontrar o problema, fica mais difícil, tá? Então, essa é uma dica, né? A placa-mãe, ela tem que ter componentes ótimos, não bons, ótimos, né? O processador, que vai fazer parte dela, né? O chipset, que é um chip que já está na placa-mãe, a gente vai aprender mais à frente um pouquinho. O chipset tem que ser de qualidade, porque ele controla toda a comunicação dos componentes, dos dispositivos. Esse regulador de tensão, que trabalha muito com a tensão elétrica, que chega na placa-mãe. Então, assim, todos esses componentes têm que ser de qualidade, tá? Os capacitores, né, eletrolíticos, se eles forem de baixa qualidade, vai acontecer justamente o que nós vimos ali na foto. Cadê a foto? Olha lá. Capacitor vazando,
chegando até explodir, ou igual eu falei com vocês, muitas das vezes, às vezes ele só estufa, não chega a vazar, ou às vezes ele nem dá aparência, a gente não consegue ver ele visualmente que ele está ruim. Aí nós temos que fazer testes com o capacitômetro, né? E temos que fazer teste com o multímetro também. Aí, assim, é uma dor de cabeça imensa para descobrir, né? Qual deles ali que está com problema, tá? Em muitos casos, quando uma placa-mãe morre, né? O culpado é esse circuito aí, o regulador de tensão. Aí, por essa razão, tem um circuito regulador de tensão de boa qualidade, vai assegurar justamente isso, né? Funcionamento estável e de muitos anos. Se for uma placa-mãe de qualidade, né? Então, é algo que a gente tem que preocupar em ter boa qualidade mesmo, tá? A bobina, eu já expliquei para vocês a função dela, né? Também ela está em meio a esse componente, tá? É o que está falando justamente isso aí, né? Que é fácil de reconhecer. Justamente essa bobina, ela fica bem próximo dos MOSFETs, que são esses aí que estão vendo na foto. Então, onde a gente enxergar a bobina, a gente vai enxergar a MOSFET próxima a ela, né? Ou seja, faz parte do regulador de tensão, tá? Então, normalmente, está localizado próximo ao soquete do processador, mas igual eu mostrei na foto lá, né? Como tem mais de um nas placas mais modernas, então a gente vai encontrar normalmente próximo aos componentes que esse regulador de tensão trabalha para eles, né? A memória, o processador, as placas de vídeo, tá? Beleza? Então é isso. Vai lá. Próximo processador, memória e placa de vídeo. Nem sempre segue essa ordem, tá, gente? Pode ser que tem placa aí que utiliza um único regulador de tensão para memória e placa de vídeo, está em outra posição. Então isso aí é muito relativo, tá? Essa placa aí, a disposição dela é bem paralela, né? Ou seja, cada componente, cada regulador de tensão está bem próximo mesmo de cada componente que ele auxilia, né? E é exclusivo para cada um. A placa de vídeo tem o dele, a memória tem o dela e o processador tem o dele, né? Aqui a conexão auxiliar aqui, ó, da fonte de alimentação. Essa alimentação ali é só para o processador. E os reguladores de tensão já estão do lado aqui, já para trabalhar essa tensão que chega ali para fornecer para o processador. Então, muito interessante isso aí. Beleza? Gente, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa relacionado aí ao regulador de tensão, a esses componentes? Ficou claro aí para vocês? Ficou tranquilo? Então, olha só, o teste desses componentes aí, a bobina ela é só um indutor, então ela tem uma passagem, né? A gente consegue medir só se ela está passando direitinho a corrente através de sua resistência, né? Se não está cortada. Não tem muito teste para fazer com bobina, não. No circuito eletrônico de um equipamento em atividade, a gente consegue medir nela qual que é a tensão que está acumulada, né? Que é quando ela está no circuito. A gente mede a tensão que está acumulada nela. Aí dá. O capacitor ele já fez os testes e medidas, né, certinho. E o MOSFET, no circuito eletrônico, a gente consegue medir a tensão que está em uma das pontas dele e a tensão que está saindo na outra, né? Então a gente consegue medir essa tensão do MOSFET no circuito eletrônico. Fora do circuito eletrônico, tem como a gente fazer um teste nele do chaveamento, ora liberando, ora bloqueando, no componente fora da placa. A gente consegue fazer esse teste, se está funcionando bem esse chaveamento dele. É o que nós vamos fazer. Beleza? Vamos lá. Dando sequência, então, agora a gente vai falar sobre o
diodo, outro componente importante, né? E o diodo, ele tem um símbolo aqui, ó, que a gente enxerga esse símbolo lá no multímetro, né? Tem um símbolo lá no multímetro, que é o teste de diodo, bastante utilizado, não só para o diodo, né? Mas para teste de continuidade. E também aí mostra para vocês, ó, anodo positivo e catodo negativo. A gente vai entender o porquê disso aí, tá? Mas falando um pouquinho do diodo, antes de esclarecer o funcionamento dele, o diodo ele é muito utilizado, tá, gente? Ele é muito utilizado. E das utilidades dele é essa daqui, ó, né? Que é justamente quem já viu diodo, sabemos, quer ver aqui embaixo, ó, essa parte aqui, ó, monitor de vídeo, televisor, celular, essas telas de LED, tá? São pequenos, minúsculos LEDzinhos, né? Luzinhas. E esses LEDs, eles são o quê? Nada mais do que diodos, tá? São diodos emissores de luz. Igual nós temos um exemplo aqui. Aqui, ó. Só que esse aqui não é pequenininho, minúsculo, né? Mas ele é um diodo emissor de luz, tá? Então, é um tipo de diodo. Então, as telas em LED são telas que têm minúsculos, né? Milhares de pequenininhos LEDs é formado por eles, ou seja, diodos. Vocês estão olhando para milhões de diodos, beleza? É uma das funções do diodo, né? Fornecer esse emissor de luz e ele é utilizado em telas, né? De monitores de vídeo e televisores em LED, tá? Então, o diodo é um componente eletrônico que permite a passagem de corrente somente em um sentido, ok? Então, ele é chamado de semicondutor devido a isso, certo? Toda vez que vocês ouvirem falar semicondutor, é porque ele conduz a corrente elétrica, conduz. Porém, um detalhe, por isso que ele é semicondutor, ele só conduz num único sentido. No sentido contrário, ele não conduz, tá? Então, essa que é uma das funções aí do diodo. E aí, assim como nós utilizamos uma analogia em relação à resistência elétrica, né? A gente pode usar a mesma analogia utilizando para a água, né? É a válvula que deixa a água fluir em um único sentido, né? Ok? Aí o diodo faz a mesma coisa com a corrente. O diodo ele só deixa a passagem da corrente no único sentido, né? Aqui, ó, um exemplo, né? Então nós temos aqui, ó, no caso da água, né? No sentido contrário, a água não consegue passar, ela fica fechada. Mas no sentido diferente, a água passa, flui bastante normalmente a corrente. E o diodo é assim também, ó. Olha o exemplo do diodo aqui. Se a corrente chegar por aqui, ela não consegue passar. Ela para aqui. Se a corrente vir por aqui, ela vai passar normalmente. Certo? É aí que entra esse esquema que vocês estão vendo aqui, né? Anodo, catodo. Certo? Ela tem as polaridades, né? Mas não é uma polaridade que vai queimar se eu ligar ela errada. Simplesmente tem muito pontos na placa-mãe que o diodo é utilizado como uma válvula mesmo. Ele é ligado propositalmente ao contrário para fechar a passagem da corrente, né? Para tampar, colocar uma válvula mesmo interrompendo, né? Então, a polaridade do diodo só indica isso. Né? Igual uma pilha, por exemplo. Se a gente inverter a pilha no aparelho, né, que utiliza a pilha, ele não vai funcionar, vai impedir. É como se fosse um semicondutor ali também, né? Então é o que acontece. O diodo tem os seus terminais, né? Tem o terminal positivo e o terminal negativo, que eles chamam de anodo é o positivo e catodo é o negativo. E dependendo da posição que eu coloco no circuito, ou impede a passagem ou deixa ela fluir.
tá? É assim que funciona o diodo e é aí que está a função dele, beleza? Então, o diodo tem os dois terminais, né? Onde o próprio símbolo indica qual é a polaridade. Então, nós temos aqui a indicação. A seta está indicando a posição que vai passar a corrente, certo? Essa aqui é a indicação. Como vai passar. Aí já sei, então, que aqui é o anodo positivo, já sei que aqui é o cátodo negativo. Então, a corrente vai passar sempre para lá, né? Aí, se você observar o símbolo do diodo de perto, você vai visualizar esse triângulo de forma de uma seta pequena, indicando, né, qual é a posição da corrente, né, qual é a posição permitida da corrente, beleza? No caso, no diodo, como que a gente enxerga isso? A gente enxerga, olha aqui o diodo aqui, ó, ele segue um padrão, ó, tem um terminal em cada ponto, é um semicondutor, igual eu falei com vocês, e ele mostra através disso aqui, ó, tem uma manchinha cinza, o corpo dele é preto, uma manchinha cinza na ponta. Isso aí é como se fosse a seta do sentido. Então aqui está mostrando para mim o quê? Através daquela manchinha cinza, está mostrando que aqui é o anodo positivo e a manchinha é a seta para frente. Então aqui é o cátodo negativo. Então a corrente só vai passar nesse sentido, de lá para cá. Aí, ó. Beleza? Então podemos afirmar que o diodo tem diversas aplicações, né? Então já falei duas para vocês, né? Falei sobre as telas de LED. Falei também agora aí sobre o bloqueio, né? Dentro de um circuito eletrônico, quando eu quero bloquear a passagem da corrente em um determinado ponto, eu coloco ali, naquela trilha, né? Naquela passagem, eu coloco um diodo invertido. Ele bloqueia a passagem, né? Quando eu quero que passe a corrente normalmente, flua, né? Aí eu coloco o diodo na posição normal, né? Se for para mudar de trilha, né? De uma trilha para outra. Aí eu ponho a condução normal, né? E outra muito importante delas, né, é o quê? Atuar como um retificador. É justamente o diodo que tem essa função de converter tensão alternada em tensão contínua. Então, o diodo ele é responsável por essa função importantíssima, né? Praticamente é ele que filtra, né, a corrente alternada para contínua para poder todos os componentes eletrônicos utilizarem da corrente contínua. É ele que é o responsável por isso, né? Aqui nós estamos vendo vários tipos, né, de diodos. Esse é o diodo mais comum na informática, né? Esse também já é utilizado, os outros aqui não. Esse aqui também, né, que eu risquei aqui embaixo, o emissor de luz. Aqui nós temos os computadores, aquelas luzinhas indicativas, né, indicam processamento de dados, indicam que está ligado. É um emissor de luz. E os SMD também, bastante utilizados aí nos componentes mais compactos, né? Como tablets, smartphones, são utilizados diodos desse formato aí. Ok? Então é isso, gente. Terminamos aqui essa parte. Fusível, regulador de tensão e diodos. Alguém tem alguma dúvida em relação a diodo? Alguma pergunta? Tranquilo a todos? Então, nós temos um formulário a ser gerado dessa matéria aqui, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o fusível. O fusível, o teste dele, igual eu falei com vocês, é bem simples. É só testar a continuidade. Regulador de tensão, não. Regulador de tensão, nós já testamos o capacitor. Bobina também é simples. Aí o MOSFET, sim, o MOSFET, nós vamos O testar curso só ele... que é online, só. Oi? O MOSFET a O gente vai que é testar. parecidinho? Mas não tá achando pedreira?
Aí o MOSFET a gente vai testar o seu chaveamento, né? E, se for possível, num circuito ligado ao computador, a gente consegue mostrar as tensões que entram e saem. Vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês. Tá? E o diodo, né? O diodo a gente vai fazer o teste também no teste do diodo. Ele tem que passar só no único sentido a sua corrente, né? A sua tensão. Beleza? Então, gente, a gente vai parar por aqui hoje, tá? E aí na próxima aula a gente mexe com o multímetro novamente, né? Com esses componentes aí. Beleza? Então, um abraço a todos aí, uma boa semana e final de semana. E na próxima estamos aí novamente, se Deus quiser. Beleza? Um abraço.